live hoje é sobre a influência do nosso alimentar, né, da nossa alimentação no nosso espiritual. Então, acho que vai ser bem bacana, Jéssica. Começa de você, bem importante também. Obrigada, Cláudia, pelo convite, primeiramente, né, gratidão. Prazer, né, meninas? Eu sou a Jéssica, eu sou nutricionista, sou formada desde 2017 na nutrição, mas tenho um caminho aí muito voltado à espiritualidade desde criança. Então, não sei para quem gosta de astrologia também, eu sou pisciana com ascendente em peixes, que não tem como fugir da espiritualidade, né? Então, desde cedo eu sempre amei o mundo espiritual. Até vou combinar aqui com vocês, né? Que nem eu e a Cláudia, a gente conversou antes. A gente vai fazer bem íntimo, assim. Então, se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem ir perguntando, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, né? Cláudia, como a gente falou. Isso. Então, depois, em 2019, eu fiz o curso que foi onde eu conheci a Cláudia, né? O curso de registros akáshicos. Comecei a trabalhar com essa ferramenta que, para mim, mudou bastante a minha vida. E foi também onde eu compreendi mais o meu lado espiritual, a minha mediunidade, e passou a ter uma outra busca, assim, né, na minha vida. Mas, dentro da faculdade de nutrição, eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, muito chateada, assim, até pensei em desistir em certo momento, porque eu via muitas coisas que eu não concordava, ou que eu pensava diferente, então eu fiquei, ai, Deus, né? E eu sou muito apegada a Deus, à intuição, e até em um momento eu me perguntei ali, assim, o que eu deveria fazer? Eu ia cancelar, mas eu já estava indo para o 5º semestre. E aí, intuitivamente, eu ouvi muito forte que eu não deveria desistir, que eu cheguei até ali, né, sozinha, no caso aqui, mas sempre com os nossos mentores juntos, né? E que se eu quisesse, quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente precisa fazer algo para transformar, para mudar isso. E que eu deveria continuar e transformar, fazer do meu jeito, talvez ter o meu método. Então, hoje, eu trago essa união da espiritualidade com a nutrição, porque eu comecei a entender que tudo está conectado, né? E como a física quântica também nos fala e nos comprova, tudo é energia. E os alimentos também tem a parte energética, também tem a parte de frequência. Então, todos nós temos uma frequência, temos uma vibração que é determinada pelo que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, as nossas ações, mas também pelo que a gente está colocando para dentro, né? O que a gente está trazendo para dentro do nosso corpo. E o nosso corpo físico, ele é a base da pirâmide, né? Ele é a sustentação. Inclusive, ele é a nossa primeira morada da nossa alma, é o nosso corpo. Ele é feito para abrigar a nossa alma e para transitar aqui. Então, se eu não cuido dele, eu vou ter problemas, não só físicos, mas espirituais também. E a nossa alimentação, ela pode prejudicar o nosso espírito ou pode nos ajudar a elevar, né? Todos os alimentos, eles têm uma determinada frequência. Então, todos os alimentos que estão mais próximos da natureza, que Deus colocou, né? Às vezes a gente tem tanta dúvida também do que comer, do que é bom, o que é ruim. Só que, na verdade, gente, é muito simples. A gente precisa pensar em o que Deus já colocou pronto na natureza, o que está mais próximo da natureza e o que está mais longe que o homem criou. A gente só fica em dúvida, porque, na verdade, o homem criou muitos produtos, né? E dentro desses produtos aí alimentares tem muitos químicos que prejudicam o nosso corpo e o nosso espírito. Então, por exemplo, né, como a gente estava falando, eu e a Clau, a questão da bebida ali. Por que quando a gente vai fazer um trabalho espiritual, pedem para a gente não ingerir álcool? Porque o álcool, ele tem uma frequência muito baixa, certo? Então, no momento que a gente ingere o álcool, além de baixar a nossa frequência, ele abre o campo espiritual, a gente perde o filtro também, ficamos muito no emocional e, portanto, ficamos também suscetíveis a vários ataques espirituais.
porque vem aqueles irmãozinhos obsessores que são muito vinculados, que já desencarnaram, né? Mas que talvez eram espíritos, almas muito presos nos vícios da 3D aqui do planeta, e esses vícios podem ser vários, né? Não só o álcool. E no momento que você ingere o álcool, eles vêm pela frequência, eles sentem a energia do álcool e vêm para perto da gente. Por isso que se diz, às vezes, a gente está bebendo acompanhado, né? Bebeu acompanhado, não bebeu sozinho. É por causa disso, porque realmente esses obsessores, eles vêm por frequência, né? Então, a gente baixa a frequência como se a gente abrisse as portas da nossa casa corpo, né? Para que eles invadam. E aí, existe aquela questão, não lembrar o que fez, ou tem gente que fala assim, nossa, o fulano bebeu, era outra pessoa. Mas, na verdade, não era ele. Podia ter outra pessoa ali. Então, isso é para entender o quanto o externo também influencia o nosso interno. Tem a questão da carne também, né? Que eu acho válido ressaltar. A carne, eu já fui vegetariana. Eu hoje super respeito, gente, mas eu tenho uma opinião um pouco mais equilibrada, pessoalmente e profissionalmente, tá? Eu já me questionei muito sobre a questão da carne, do ser vegetariano. Hoje eu entendo que isso é muito individual, certo? Não quer dizer que para evoluir espiritualmente, tu precise parar de comer carne. Não é bem assim que funciona. Se fosse assim, a gente não teria deficiência de vitamina B12, por exemplo, que tem pessoas que só conseguem através da carne, da alimentação, certo? Jéssica, então, deixa eu só, desculpa te interromper, mas só uma coisa que me ocorreu agora e que eu acho bem importante, assim, ó, por exemplo, a carne, né? Eu fui lá para os retiros da Regina Tavares e lá não se come carne, é só peixe, né? Não se come carne vermelha, só peixe, acho que frango também não tinha. O que acontece? Tem pessoas como eu que precisa estar aterrada. E a carne é uma das coisas que aterra a gente, né? Que traz a gente para essa 3D, né? Porque se eu ficar, por exemplo, sem comer carne, eu vou ficar muito no mental mais do que eu já sou, né? Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho disso para a gente, se eu estou correta, se está... Não, exatamente, era bem isso que eu ia falar mesmo. A carne, ela tem uma frequência, né, um pouco mais densa, mas não é que é um denso ruim, ela tem a frequência da Terra, né, ela traz esse aterramento aqui com o planeta. E espiritualmente, hoje a gente entende que os animais que estão aqui, eles também estão se doando, né, é a cadeia alimentar, então eles também estão se doando para que a gente evolua, certo? Eu acredito sim que a evolução daqui a um tempo seja não comer mais carne, mas cada carne tem uma frequência. A carne vermelha, ela é mais densa, né? O frango e o peixe, eles são considerados um pouco mais leve, na questão da frequência também. Mas não quer dizer que seja errado, né? Eu conheço, até tem uma questão que é bem interessante, que eu acho válido nesse ponto aqui, né, do porquê que tem várias pessoas que se dão bem sendo vegetarianas e outras não. Eu conheço pessoas que passaram muito mal, tiveram problemas, mesmo tendo uma alimentação corretinha, bonitinha, tiveram problemas por tirar totalmente a carne, certo? Então, assim, tem a questão do tipo sanguíneo, tá, gente? Hoje já tem estudos identificando que para cada tipo sanguíneo existe uma alimentação um pouco mais adequada. E é algo que eu acredito que para mim faz muito sentido. Então, por exemplo, pessoas do sangue O necessitam, eram os caçadores de antigamente, então eles precisam também consumir carne. A carne é benéfica. Olha só, sou eu essa, bem. Tu é, olha aí. Eu sou essa aí, eu quase morri lá. Quem estava comigo, o Gabriel não está aqui, ele estava comigo no retiro da Regina e eu falava assim, eu não aguento mais ficar sem carne, eu quero ligar para um TLX para qualquer coisa, eu tô desesperada sem comer carne.
E aí ele falava, não, mas tem peixe, tem bacalhau, tem não sei o quê, mas eu preciso de uma carne vermelha, né? E foi o que eu fiz quando eu cheguei em casa. Que legal tu trazer essa relação do sangue, do tipo sanguíneo, né, com a alimentação também. Muito obrigada. Olha aí, Já encaixou me sinto direitinho. mais em paz. Sim, e para mim, eu que sou sangue A, para mim a carne vermelha já e o leite já traz mais malefícios. E realmente, quando eu Cara, estava não acredito nisso. É o sangue do meu marido e ele não come carne e não toma leite. Ele tem intolerância à lactose. Vou falar olha isso para aí, ele. Olha, dois fala, exemplos familiares. Meu é Deus. muito E eu interessante, por não isso que sabia disso, viu? sim, não, tem até livros, tem estudos já. É bem interessante, porque eu fui vegetariana realmente por 2 anos e eu não tive problema de saúde. Na verdade, para mim, foi muito bom. Para mim, eu fiquei, a minha energia, a minha disposição foi outra. Mas eu tive essa questão lá que a Cláudia falou. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível, muito aberta, né, para a espiritualidade. E naquela época eu não tinha muito esse filtro de entender, saber me proteger e tal. Então, o que acontecia? Eu ficava só aqui e não aterrava. E a questão de aterrar, quando a gente fala isso, tem várias implicâncias, né? No sentido assim, é estar presente aqui, é estar aqui na matéria, é conseguir até ter dinheiro, trabalhar, ter a vida material. Então, às vezes, a gente fica muito aqui, viajando na maionese ou no mental, vivendo só o espiritual e esquece de estar aqui, né? Que tem essa... Acaba sendo como se fosse assim, até uma fuga, né? Mas acontece. Positivo, né? Oi? Achei que ela ia falar. Então é isso. Aí O microfone da Remi está aberto, daí ela achou que você fosse fazer Deixa eu alguma fechar. pergunta. Gente, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa levantar a mãozinha aqui, pode fazer a pergunta que vocês quiserem aí. Exatamente. E o sangue A, eles são considerados os agricultores do passado. Então, por isso que se dão muito melhor com uma alimentação mais vegetariana. Mas não quer dizer que precisa também retirar toda a carne. Eu não retiro, eu como também carne, mas com certeza. Eu noto uma grande diferença, assim, também, de quando eu era mais vegetariana e de hoje que eu como carne. Só que aí tem uma coisa que é muito importante, né? Que nem a Cláudia mencionou ali. É fundamental que a gente escute o nosso corpo. Porque essa é a minha opinião, e eu bato o martelo, nenhuma nutricionista tem o direito, né, de ser dona do teu corpo, entende? Só nós podemos saber do corpo e da fome também, porque tem isso. Só nós podemos saber o que faz bem ou mal para o nosso corpo. Então, vai lá, hoje eu vejo muito assim na internet, tal coisa faz mal, tal coisa faz bem. Não, isso aqui não faz mal. Mas quem disse que não? E se eu consumo e não me faz bem? Né? Só porque tem um estudo científico que diz ou que não diz, é muito fácil manipular hoje em dia e também vai ter estudo confirmando A e negando A, e assim vai. Então, eu sempre dou essa dica, gente. Escutem o corpo de vocês, porque, na verdade, a gente se desconectou um pouco, né? Com o nosso corpo e com a nossa intuição. Porque o corpo sabe quando... Ele avisa quando está com fome, ele avisa quando está satisfeito, não é? A Luciana, tu quer falar? Sim, eu queria te perguntar, Jéssica, tu falaste no sangue O, no sangue A e o sangue AB. Eu não me recordo direito, eu preciso verificar. Eu até posso verificar e mandar para vocês. Eu não me lembro direito o que é o AB, mas eu acho que ele é uma mistura. Eu acho que ele também não vai carne, mas eu não me lembro. Vou verificar e depois eu mando para a Cláudia ali, ela manda no grupo, pode ser? Não, perfeito, perfeito mesmo. Porque eu também já estou há muitos anos sem comer carne vermelha, porque era uma coisa que eu não me sentia bem na minha digestão. Melhor, eu sou alérgica a toda vaca. Né? Então, leite não me cai bem. A única coisa que eu gosto é queijo, né? Sim. Mas também tem que segurar. E aí, quando tu começasse a falar sobre o sangue, eu achei interessante. É bem interessante. Uhum. Então, eu fico no aguardo.
Tá, certo. Eu também... Jéssica, Oi, pode falar. desculpa. Não, então, quando você falou, né, dessa necessidade, por exemplo, que o sangue O precisa da carne, eu também me recordei, assim, que quando a gente não come carne, e aí tu me corrige se eu estiver errada, a sensação que eu tenho é que a gente tem mais energia. Quando a gente come a carne, parece que a gente fica, né, porque, claro, leva um tempo para digerir, mas assim, até para o espiritual mesmo, é bem isso, né? Eu acho que a carne traz muita gente aqui para 3D, né? E quando a gente não come, a gente fica mais leve, eu sinto que tenho mais energia, né? Só que aí é como você falou, se eu não me cuidar, eu tô lá em cima voando que nem anjo, né? Fazendo Exato. só lá no mental. Então eu ainda necessito da carne, eu procuro manter alguns dias sem carne, né? Como eu vou no nutricionista também, eu como lá 2 vezes por semana carne vermelha e depois eu me mantenho comendo outras coisas, né? Mas eu ainda tenho essa necessidade, né? E tento trabalhar também no sentido de poder trazer os alimentos mais vivos, né? Os vegetais, as frutas para minha alimentação, porque eu não gosto muito, não. Sim, mas é isso. Quanto mais cru, no caso de verduras e legumes, quanto mais cru, melhor, por causa das enzimas, né? Porque a gente, quando cozinha, a gente acaba destruindo algumas enzimas que ajudam na digestão. Então, é legal, é bom. Eu gosto muito eu uso sempre uma estratégia alimentar do suco verde, porque tem muita gente que não gosta de comer hortaliça, salada, e o suco verde pode ser um bom aliado, porque eu acho bom, né, para o meu gosto. Tu escolhe uma fruta ali, bota o que tu tiver de verde, um gengibre, um alface, um agrião, uma rúcula, um espinafre, que é tudo alimento vivo, tu não vai cozinhar, tem uma frequência boa, tem uma energia vital ali, né, que vai nos dar um ânimo, uma disposição. De manhã, então, é ótimo para o dia. E é uma forma de tu obter nutrientes e vitaminas sem precisar comer, de fato, a salada na hora do almoço também, né? É uma possibilidade. Jéssica, e o suco verde que a gente compra em garrafinha, não vale nada? Olha, é complicado. Assim, teria que ver a marca, teria que analisar o rótulo, os ingredientes. A minha dica leia sempre os rótulos. E os rótulos é assim, gente. O primeiro ingrediente que vier é o que tem maior quantidade, certo? Então, eles estão sempre em ordem decrescente. Então, leiam o que está escrito no rótulo. Tem, às vezes, muito... As pessoas me dizem assim, não tem açúcar. Não tem açúcar, mas tem adoçante, que é pior, né? Então, tem vários adoçantes hoje que são associados ao câncer. Então, eu não acho legal usar adoçante. Então, aspartame, sucralose, sacarose, maltodextrina, tudo isso é açúcar escondido, é adoçante. Então, é bom que leia o rótulo, mas igual a minha dica faz em casa, faz na hora, que é o melhor. Né? Novinho, né? Novinho, aí tu sabe. Além de tudo, né, gente, tem a questão da energia da gente estar fazendo e da gente colocando a nossa energia Jéssica, ali. só antes de você passar para essa parte, deixa eu ler aqui para você o que a Isis colocou, porque ela está dizendo que ela está sem microfone, tá? Ela falou assim que ela tem sangue O positivo e desde pequena ela nunca gostou de carne vermelha. Tentou ser vegetariana por um tempo, mas quando ela fica sem comer a carne branca, ela passa muito mal, tem que ir até para o hospital. Então, acho legal que a gente ainda pudesse falar um pouquinho disso antes de você falar essa outra parte que eu acho bem legal também. Tu vê, interessante, ó, por mais que ela tenha tentado ser vegetariana, quando ela fica sem comer a carne, ela passa muito mal. Talvez ainda para ela, para o teu espírito, para o teu momento, comer carne vermelha ainda seja algo muito ruim. Então, uma forma do teu corpo te pedir esses nutrientes necessários é o que é mais, como é que a gente pode dizer, seria o mais viável ou menos pior, ele te pede carne branca, senão tu fica mal. Então, tem essa questão do sangue, né, que é muito forte. Eu acredito, assim, nessa questão
do vegetarianismo, da carne, né? Do consumo da carne. Que a gente não precisa comer todos os dias carne, isso é fato, não precisa. Mas a gente pode ir diminuindo, se for o caso. Diminui um pouco, se come carne vermelha todos os dias, diminui, começa a tirar um dia, deixa 3 vezes na semana, vai intercalando, mas a mudança radical e muito agressiva, ela não é boa para o nosso corpo. Aí tem aquela questão, talvez para os sangue A vai ser positivo, não vai ter problema nenhum. Mas já para um sangue O, vai passar muito mal. Jéssica, e eu lembro que Oi, pode falar. Meu sangue é A, e eu como pouquíssima carne de qualquer tipo, e eu fico super bem, não sinto a menor falta. Se tiver, eu como, mas na minha casa eu não como. Eu como assim, alguém me convida para almoçar, tem uma carne, tem um frango, tem um peixe, eu como, mas eu como nessas ocasiões só. Sim. Na minha casa eu não como e eu fico super bem. Perfeito, é isso. E se tu sempre tiver uma alimentação equilibrada, né, um prato bem colorido, fazer essa diversificação dos alimentos, tua saúde vai estar ok, entende? Tem como a gente... antes tinha muita questão da proteína, né? A questão de comer ou não a carne não é tanto pela proteína, é mais pela B12, na verdade. Porque proteína a gente consegue nos vegetais. E tem vegetais que têm até mais proteína, às vezes, que a própria carne, né? Então, isso é um mito. Isso é uma desculpa mesmo. É mais fácil assumir. Eu gosto de comer carne. Tá tudo bem. A gente não tem que ficar julgando ninguém, né? Por uma escolha alimentar. Não é isso. Então, e eu acredito, sim, que na evolução... né? Conforme a gente for evoluindo, esse consumo vai diminuir cada vez mais. Mas hoje eu não concordo com o radicalismo, entende? Eu já fui uma pessoa radical e não foi legal também. Então, e acho que tem muitos mitos, tá? Por exemplo, agora me lembrei de um exemplo para dar para vocês. Logo que eu comecei a acessar os registros acásticos e trabalhar com essa ferramenta, eu comia carne. Tranquilamente, já não era mais vegetariana. E aí um dia a minha mãe tinha um livro, eu morava com meus pais, e minha mãe estava com um livro dos mestres ascensionados. E eu olhei o livro e falei, nossa, que legal, deixa eu ver aqui. Eu juro para você, eu abri o livro e dei de cara com a palavra registro acástico. E eu, como assim, né? Aí fui ler e estava escrito assim, porque para você acessar os registros acásticos, você precisa ser no mínimo 10 anos vegetariano. Aí eu fiquei, tudo bom? Como assim, né? E eu tava lá já trabalhando, acessando, outras pessoas também. Então, assim, nada a ver, gente. Não tem nada a ver. A questão de, às vezes, num curso, a gente pedir... diminui o consumo de carne vermelha 3 dias antes, não ingere álcool. Por quê? Porque tem a questão da frequência, como a gente estava falando. Por ingerir mais alimentos vivos, menos carne, a nossa frequência, a gente fica um pouquinho mais elevado. Então, até para acessar a parte espiritual, pode ser mais fácil, a gente fica mais leve, entende? Até para não passar mal, às vezes, dependendo o que se vai fazer, né? Então, é mais nesse sentido assim, mas eu acredito que a gente não deve julgar e dizer assim, os vegetarianos vão ser mais evoluídos, quem come carne não é tão evoluído assim, não tem nada a ver. Evolução é o que a gente pensa, sente e fala aqui no dia a dia, né? Então... E bem isso, né, Jéssica? É para todo mundo manter a mesma frequência, né? Tu falou isso, eu me lembrei, eu fui para São Paulo lá para o curso da Camila, né, da Origem, e aí ela pediu para não beber, e eu pensando, nossa, São Paulo cheio de pizzaria e coisa. Aí eu falei no final do curso para minha amiga, vamos lá tomar uma cerveja que eu estou 3 dias sem beber. E ela começou a rir, né? Eu falei, mas de brincadeira, assim, né? Mas é bem isso, é para a gente manter a frequência. Eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu começou a falar e eu te cortei, que era sobre a preparação dos alimentos, né? O amor que tu coloca quando tu prepara um alimento. Eu outro dia fiz uma coisa que eu não estava com vontade de fazer, mas sabe aquele dia que tu tem que cozinhar por obrigação e tu faz, e aí eu fiz um monte daquela comida, tipo assim, eu quero fazer essa droga que dure 3, 4 dias para eu não ter que fazer de novo. Meu marido chegou de noite para jantar e ele falou, nossa, a comida tá tão ruim, eu não quero comer isso.
E eu tive que botar todo o negócio fora que eu fiz para 3 dias para não encher a paciência, né? Então eu acho que é bem legal tu falar sobre isso aí para gente. Sim, é tão importante quanto o que a gente vai comer, é o como a gente vai comer, né? Então, abençoar os nossos alimentos, até mesmo quando a gente vai comer carne ali, por exemplo, abençoar, agradecer tanto a Deus, tanto ao animal que se doou para estar ali. Tem uma experiência, não sei se vocês já ouviram falar do Masaru Emoto, que é muito interessante, aquela experiência da água, né? Então, ele é muito legal, eu sempre mostro isso também. Ele comprovou a frequência das nossas palavras, né? Do quanto a gente está trocando energia e mandando energia o tempo inteiro e nos alimentos também. Então, quando eu estou preparando um alimento, se eu estou preparando com carinho, com cuidado, com amor, né, sendo grata àquele alimento, eu estou colocando uma energia ali, eu estou abençoando, eu estou colocando uma vibração. E quando eu for me alimentar, pode até não ser o alimento mais saudável do mundo, mas se tu bota essa intenção e essa gratidão de esse alimento tá nutrindo todas as minhas células, nutrindo o meu corpo, tu vai ver o quanto tu vai se sentir bem. E aí vai fazer igual a Clau fez ali, vai fazer um alimento xingando para te ver se a pessoa não vai ter dor de barriga na hora. Outra coisa que eu acho bem legal também, Jéssica, que eu estava aqui pensando, é a forma como tu ingere os alimentos, né? Quando tu come, tipo, rapidinho, sem nem prestar atenção no que tu tá comendo, para ir fazer as coisas que tu precisa fazer, tipo, aí tô com fome e joga qualquer coisa ali. E quando tu realmente senta, abençoa o teu alimento, agradece, né? Lembra de todas as pessoas que precisaram trabalhar para aquele alimento chegar até a tua mesa, né? Como faz diferença nessa forma de a gente se alimentar, né? Sim, com certeza, né? E o fato da gente estar prestando atenção na comida, no momento ali que a gente está comendo, não se distrair, não ficar olhando o celular, não ficar vendo TV. Por quê? Para o teu cérebro também estar entendendo que o teu corpo está sendo alimentado, né? Vocês podem perceber aí, quando a gente come rápido, come com pressa, o que acontece? A gente come mais. A gente continua com fome, a gente acha que está com fome, porque nós, em média, temos o tempo de 20 minutos para o nosso cérebro perceber que nós estamos saciados. Quem faz isso é o hormônio da leptina. Então, a gente está botando combustível para dentro do corpo, e o fato da gente ter que mastigar, que a gente sempre fala mastigar devagar os alimentos, é porque a digestão não começa no intestino, começa na língua, começa na boca. Então, quanto mais a gente deixa o alimento ali na boca e vai mastigando, né, mais digerido ele está sendo. Então, mais fácil vai ser também para eliminar aquele alimento. E aí, sempre tentar colocar ali uma meta, né? No mínimo 20 minutos. E prestar atenção na comida, para o cérebro entender e vocês começarem a escutar também quando vocês realmente estão saciadas. Por isso que eu disse lá no início que ninguém deve ser dono da fome de vocês. A fome fisiológica, porque temos outros tipos de fome, né? Temos a fome emocional. A fome fisiológica, o teu corpo vai te avisar quando tu tá com fome e quando tu tá saciado. A questão é, nós muitas vezes já perdemos esses sinais. Percebam como é a indústria hoje. Os medicamentos são o quê? Medicamento para tirar a fome. Né? Vocês já viram? Não é assim? Esse remédio tira a fome. Gente, isso devia ser proibido, porque isso é uma agressão para o nosso corpo, porque a gente precisa sentir fome. Fome é um sinal de que o nosso corpo está precisando de combustível. É como um carro quando está na reserva. Ele te avisa que ele precisa de combustível para rodar. Se eu não colocar combustível para dentro, o meu carro vai parar. Então, eu preciso sim sentir fome. Sentir fome é ok. É um sinal bom, quer dizer, os teus hormônios estão bem sinalizados, estão funcionando corretamente. Se você não sentir fome, aí é um problema, porque você não está ouvindo sinais. Ou você fica com fome,
não come nada, depois a fome passa. Passa o sinal, porque a fome continua lá. E quando tu for comer de novo, tu vai comer o dobro. E é aí que as pessoas engordam também e sobrecarregam o corpo. Porque até o processo, né, de engordar é uma sobrecarga para o nosso corpo e para o nosso espírito, que vai ocasionar problemas futuros. Certo? Jéssica, mas acho que o contrário também vale, né? De você comer sem ter fome, porque existem pessoas que falam assim, eu vou almoçar porque está na hora de almoçar. Mas ela não pensa se ela está com fome. Ela come naquela hora porque é hora de almoçar, é hora de jantar, é hora de lanchar. Isso, para mim, me incomoda muito, porque eu tenho um funcionamento bem diferente, assim. Eu sinto fome mais na parte da manhã, até a hora do almoço. Depois do almoço, eu não sinto fome à tarde. Certo. Aí, o que eu faço? Eu lancho, tipo, 5h30, 6 horas eu lancho, e é a minha última refeição do dia. Eu não janto, eu não consigo jantar. Porque, para mim, aquilo ali já foi, já deu. E eu fico super bem, assim, tranquila. Não, isso é tranquilo mesmo, porque aí vai depender do que tu comeu antes também, porque talvez... O meu corpo funciona assim, entendeu? Com esse horário. Quando, cara, de eu ir para algum lugar, ir a algum jantar, ou fazer fora disso, eu fico pesada, eu fico com refluxo, não consigo dormir direito, é uma coisa impressionante. É que a questão de comer de 3 em 3 horas também já é algo que hoje caiu já por terra, já é um mito. Eu não consigo. Não tem como. Não tem como. Nem todo mundo vai conseguir fazer 6 refeições ao dia. E nem todo mundo quer. Não consigo. Agora, eu faço 3 e fico super bem. É isso. Porque se tu segue uma rotina, se tu começa a fazer uma rotina, por exemplo, acordo 6 da manhã, 6 eu tomo café, às 9 me dá fome, ao meio-dia me dá fome, e tu começa a comer certinho, tu vai ver que o teu corpo começa a sentir fome direitinho, nos mesmos horários. Então, tu já começa a seguir uma rotina, aí já vira um hábito. Tu sempre vai comer naquele horário, tu nem vai esperar, talvez, chegar num ponto em que tu sente muita fome, né? Porque tu já sabe que é aquele teu horário que teu corpo vai te pedir alguma coisa. Agora, eventualmente, tu pode fazer 3 refeições ao dia. Se no almoço tu comer um churrasco, por exemplo, e comeu carne, sei lá, que demora mais. Acho que eu nem como mais nada depois. Você não vai comer mais nada, é isso, entende? E não tá errado, não tá errado, porque você comeu um pouco mais de alimentos que demoram mais para ser digeridos. O que eu falei assim, você não tem que comer porque tá na hora de comer, né? Assim, eu acho que isso é uma... Não necessariamente, vai depender muito do organismo de cada um, mas não é uma verdade absoluta para todo mundo. Jéssica, eu queria trazer um pouquinho a situação da alimentação e da espiritualidade, né? Essa semana eu vi lá você fazendo algumas lives e falando sobre os registros e a obesidade ou as pessoas que engordam. E aí eu fico aqui, né, pensando nos meus estudos de constelação, e aí eu tenho a Luciana também aí, que é minha colega, e está fazendo constelação, e talvez tenham outras colegas consteladoras aqui também. A gente aprende que quando a pessoa engorda, né, a pessoa que tem problema com peso, com sobrepeso, está muito relacionado à parte que ela não tomou da mãe, né? Então, o que ela coloca para dentro? Ela coloca a mãe para dentro, né? Cada vez que ela come, aquela falta de amor que ela sentiu. E eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa não tomou a mãe, ela sente assim, não, mas minha mãe era ótima, minha mãe me dava atenção, minha mãe é boa, eu gosto da minha mãe. Nada disso. Lá no momento, lá quando a criança era muito pequena, em algum momento a mãe se afastou dela e ela sentiu essa falta da mãe. Então, é dessa falta que a gente fala, né? Lá da falta da infância, da criança, em algum momento ela se sentiu desprotegida, ela se sentiu longe da mãe, né? E lá nos primeiros momentos a criança pensa que ela e a mãe é a mesma coisa. Depois que vai
surgindo esse afastamento e essa percepção de que são pessoas diferentes, né? Então, eu queria só trazer, assim, para complementar, porque a gente está falando dessa coisa muito da espiritualidade, e eu acho que, por mais que a gente diga que constelação não tem a ver com espiritualidade, constelação traz muita coisa da espiritualidade. Quando a gente fala de campo, a gente não pode dizer que não está falando de espiritualidade. Tudo que está no campo é espiritual, né? Porque tem a ver com o nosso espírito. E aí a confusão, porque às vezes as pessoas confundem com religiosidade, e aí que não é nada disso. Ninguém está falando de religiosidade, a gente está falando do espiritual. A gente não é só matéria, a gente é espírito, né? E muitas vezes a gente não consegue falar sobre isso. A Luciana, acho que levantou a mão? Sim, levantei. A Jéssica falou sobre a fome física. Tu poderia falar um pouco sobre a fome emocional, que muitas vezes a gente come não por fome de comida, e eu acho que essa é um desequilíbrio muito grande. E, de repente, assim, como é que poderia ter, assim, uma maneira de ter um alerta, assim, não, isso aí não é uma fome física, é uma fome emocional. Vou dar uma parada. Certo. A diferença, então, das duas fomes, né? A fome fisiológica e a fome emocional. Na verdade, é muito simples, é uma percepção, uma autoanálise que a gente tem que fazer. Fome fisiológica é quando a gente tem o sentido físico da fome. Quando começa a roncar a barriga, sabe? Tá começando a roncar. Tu sabe, opa, tô ficando com fome, né? E a fome vai aumentando, certo? Isso é a fome fisiológica. A fome emocional é aquela que vontade de comer uma coisa, não sei o quê. Que vontade de comer o doce tal. Que vontade de comer o pudim que a minha mãe fazia quando eu tinha tantos anos. Que vontade de comer a comida da avó. Tudo isso toda fome que é específica de algo é emocional. E aí é que entra a análise. Opa, o que está acontecendo comigo nesse momento que está me fazendo querer buscar um conforto na comida? E é isso que eu trabalho bastante, a questão do comer emocional. Então, às vezes, a gente está estressado, a gente está ansioso, e a gente busca na comida esse conforto, esse prazer, às vezes até mesmo uma fuga da realidade, dependendo de cada um. Então, nós temos o vício também na comida, porque ela é prazerosa. E ela tem que ser prazerosa. Não é que seja ruim. A questão é quando a comida é a única fonte de prazer. Então, a pessoa não sabe mais ou perdeu as fontes de prazer dela na vida, que às vezes pode ser conversar com uma amiga, pode ser ver um filme, pode ser ler um livro, né? Pode ser tantas outras coisas que não seja só a comida. E também eu acredito muito que essa questão de descontar as nossas emoções na comida, ela também pode vir da nossa infância, também pode vir dos nossos pais, das crenças que colocaram em nós, que a gente ouviu, as historinhas, né, que a gente ouviu. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi muito na minha infância, que eu acho que muita gente ouviu, engole o choro. Olha que interessante. Quando tu é uma criança e tu tá chorando, tentando comunicar que algo não tá bem, e os teus pais chegam para ti e diz, engole o choro, eles estão falando para ti, eles estão invalidando as suas emoções, né? Eles estão dizendo, as tuas emoções não importam. Engole, coloca para dentro isso daí, segura, e a criança, o que ela vai pensar? Opa, vou botar comida para dentro também. Se eu tenho que engolir, eu vou engolir as minhas emoções. E aí começa um processo de quê? Eu tô triste, eu não sei o que fazer com aquela tristeza, eu não sei o que fazer com aquela raiva, eu não tenho ferramentas para lidar com as minhas emoções quando eu sou nova. E o que eu faço? Meus pais mandaram eu engolir, então eu vou em busca de alimentos, porque o alimento vai me dar prazer e eu não vou ter que lidar com as minhas emoções. Então, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções desde cedo. Nós não aprendemos a questionar. Então, a gente cresce sempre descontando, buscando na comida essa fuga, esse prazer, esse anestésico. Nossa, Jéssica,
Caiu uma ficha aqui agora. Cada vez que eu sento para estudar, eu preciso ter algo para comer, para beliscar. Enquanto eu leio, eu preciso beliscar. E me lembrei agora que a minha mãe disse assim, tem que comer para poder aprender. Veja só, meu Deus do céu, que loucura! Meu Deus, várias vezes eu tentei perguntar para alguém assim, até para minha psicóloga, mas por que eu tenho que comer para estudar? Eu não consigo entender, né? Eu estou sempre cuidando de alimentação, mas eu preciso ter alguma coisa para enfiar na boca, sabe? Porque eu sinto que eu preciso, senão eu não vou aprender. E agora, quando você falou das crenças que trazem, né, virou essa chave aí de que não preciso mais comer para aprender. Agora eu posso aprender sem comer. Tu viu só? É exatamente assim que uma crença funciona, gente. É só virar a chave, ó. Tu vai ver que agora tu não vai mais precisar fazer isso. Que tu já tomou consciência. Que interessante, muito louco, né? Muito louco isso. Gente, isso. Mais uma vez eu quero aqui agradecer todas vocês que estão aqui, né? Lá quem entrou no início viu, eu tive problema no computador, eu tive que reiniciar o computador, eu não estou na minha casa, de novo eu vou mostrar para vocês, eu estou no meio da mudança da minha filha, eu estou aqui, está bonito, tem sol, tudo, mas era um calor desgraçado, o computador, então eu estou num computador que não aparece a imagem, porque deu pau, e no outro, no iPhone, para conseguir enxergar vocês. Então, eu entrei na minha própria live com a Jéssica para poder enxergar e vocês poderem me ver, né? Mas eu penso que a Jéssica disse, vamos fazer em outro momento, se vocês viram aí, a gente vai fazer uma série de lives, a Luciana é convidada, qualquer uma de vocês que queira participar e fazer uma live aqui no grupo fechado, vai ser muito bem-vinda, estou organizando já para abril, março a gente já tem as pessoas do mês de março, eu penso que é compromisso, né? Eu assumi um compromisso e eu gosto de honrar meus compromissos, custe o que custar, né? Então eu disse para ela, não, a gente vai fazer de qualquer jeito. Por que a gente faz fechada e a gente não faz lá no Insta para todas as pessoas verem? Porque só vem quem tem interesse, só vem quem tem vontade de saber, só vem quem tem conhecimento. E não pessoas para número, a gente não quer número, a gente quer realmente, e acredito muito que o amor cura, né? Por isso vocês estão naquele grupo do amor que cura, porque eu acredito que é isso que a gente quer oferecer para vocês, que vocês possam se olhar, que vocês possam se amar, para vocês se cuidarem e para a gente vibrar numa energia de amor, para a gente transformar o mundo, né? A gente tem aqui, todas que estão aqui são terapeutas, Laura faz um trabalho lindo, né? Luciana, Reni faz também, a Rosa, se não faz, logo vai estar fazendo, a Virgília também, se não faz, logo vai estar fazendo, né? Porque a própria escuta e o próprio conhecimento que a gente vai adquirindo e que a gente vai transmitindo para as outras pessoas também é um processo terapêutico, né? E eu sei que vocês fazem muito esse processo de escuta, né? De falar. Eu também quero que a Laura uma hora venha aí para contar do trabalho que ela faz, que é muito lindo, né? Então, como a minha ideia não é que a gente passe muito do horário, eu vou deixar assim aberto para vocês perguntarem, quem tem que perguntar, ou para a Jéssica falar um pouquinho mais, né? Até colocar teu Insta, Jéssica, para as pessoas te seguirem, porque é muito difícil ter um nutricionista, uma nutricionista que entenda da espiritualidade e que consiga trazer isso para a gente, né? A Jéssica também, eu já fiz atendimento com ela, nutricional, né? Depois ela ficou muito longe da minha casa, porque ela morava ainda com os pais dela, era uma viagem para eu chegar lá. Então, eu conheço o trabalho dela também, né? Então, eu vou deixar aí para vocês perguntarem mais alguma coisa para a Jéssica, para a gente, realmente, a nossa proposta é de 1 hora e que a gente possa fechar em 1 hora. E também para a Jéssica falar alguma coisa que queira falar para a gente. A Isis mandou uma pergunta aqui, ó, para falar um pouco das pessoas que têm gastrite por conta da alimentação e a parte da espiritualidade. Vou te passar uma parte um pouquinho mais espiritual e emocional, né? A gastrite tem muito a ver com as nossas emoções e provavelmente com emoções mal digeridas. Então, eu te diria... Né, Jéssica? O estômago do todo tem a ver com coisas mal digeridas, né? Isso.
E talvez analisa se tu tem alguém na tua família para perdoar, um pai, uma mãe, alguém próximo, alguém que tenha te causado, que tu se sentiu mal. Enfim, analisa se não tem alguma situação ou alguém que precise ainda trabalhar um perdão, liberar essa energia, que pode ser isso, eu te diria, para fazer essa busca. A Isis, gente, para quem não conhece, foi aquela querida maravilhosa que salvou minha vida me dando um violão, né? Vocês lembram que eu contei a história do violão? Eu lembro. Ela morava em Portugal, atualmente ela mora na Espanha, né? E ela levou um violão para São Paulo para dar para mim o violão. E eu sou muito feliz com isso, né? Estou aprendendo a tocar, recém estou iniciando, estou aprendendo a tocar, mas ela curou as feridas que eu trazia. Depois, uma hora eu te conto, Jéssica, para eu não me alongar aqui e dar oportunidade para as outras pessoas falarem. Mas o quanto de emoção ela trouxe para a minha vida, eu sou muito grata. Deixar para vocês aí. Ela diz, não me faz chorar. Eu chorei muito. Até eu chorei tanto que eu não consegui falar nada sobre o meu presente que eu levei. E aí, no Clã Dourado, que a gente está se reunindo, quando eu contei a história do objeto que eu levei, que eram as Três Marias, elas falaram: mas você não falou nada disso. Eu falei, não tinha condições. Eu fiquei tão emocionada, eu chorei tanto lá, que eu não consegui falar do que eu levei, né? Então, eu sou muito grata a eles, sou muito grata mesmo. Deixar aí para vocês fizerem perguntas. Não tem mais? Olha só, ela está falando que eu chorei antes de ela me entregar. É verdade, porque, gente, é uma história muito louca. Eu vou contar bem rapidinho aqui, porque eu não posso não contar. Então, quando meu pai faleceu, em 2009, eu pedi para minha madrasta o violão do meu pai. E a minha madrasta disse que ela não ia me dar, porque na casa dela ninguém toca violão. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste. E a gente foi para um encontro lá em São Paulo, a Origem, né? Um encontro da Camila, do Ho'oponopono, e a gente tinha que levar um objeto para dar de presente. E a Isis levou um violão para dar de presente. Nossa. Quando ela começou a falar que ela levou um violão para dar de presente, e a história dela, o violão consolou ela na perda do pai dela. Eu comecei a chorar, não tinha como não chorar. Eu comecei a chorar e eu falava assim comigo mesma: só falta essa guria me dar esse violão para mim, eu não vou acreditar nisso. E ela deu o violão para mim, ela me escolheu. E ela disse que não me escolheu naquele dia, ela disse que me escolheu na noite anterior. Entendeu? Nossa! Então, foi um chororô danado, né? Foi um chororô danado, porque todo mundo chorava vendo as duas. Eu senti o meu pai me dando violão, sabe? Nossa, total. Vou chorar de novo. E aí eu chorava muito, porque é a sensação que eu tive. O meu pai me dizendo: filha, tá aqui, você queria, tô te dando, né? E foi muito lindo, foi muito demais, assim, sabe? E foi tão... E foi muito Jéssica, louco, porque eu não ia fazer esse encontro em São Paulo, eu ia fazer esse encontro em Florianópolis. Só que no dia do encontro em Florianópolis eram os 90 anos da minha sogra e eu precisei transferir para São Paulo. Então veja o que o universo planejou para mim, né? Por isso que eu acho que a espiritualidade ela está sempre olhando para a gente, sabe? E o objetivo do presente era que cada uma levasse algo que tivesse em algum momento transformado a própria vida. Né, que você desse aquele objeto que transformou você de alguma forma em algum momento, que você desse para alguém, que você não sabia nem quem era. Você tinha que levar esse objeto para doar para alguém que você ia descobrir depois. Que legal, gente, que interessante. Até me arrepiei enquanto tu contou. Nossa, eu chorei muito. Foi um chororô danado, mas foi maravilhoso. Claro. Eu chorei tanto que eu nem conseguia falar do meu presente que eu levei, nem expliquei porque eu levei. Eu só levei muito tempo para e depois também, né, para colocar aquilo, mas eu saí que nem criança dali, gente. Eu saí tão feliz, porque assim, ó, eu não toco violão, meu filho toca violão, mas o meu pai tocava violão para mim quando eu era pequena, e os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. E meu pai cantava para mim, sabe? E aquilo, sim, eu realmente senti a presença do meu pai ali, me alcançando, sabe? Através das mãos da Isis, me alcançando. E o que eu achei muito lindo que ela trouxe: quando não fizer mais sentido para você, passa adiante.
Sabe? Então foi muito lindo. Eu tenho 3 violão na minha casa, gente. 3. Esse é o 4º violão. Entende? Nossa! E faz todo sentido. Ele está lá num lugar maravilhoso na sala. No meio da sala está o violão. Demais. Ai, tá. Eu tomei muito tempo da Jéssica e de vocês perguntarem, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Jéssica, então, eu te agradeço pela tua paciência aí, né? Por a gente não ter combinado nada. Ó, a Mirella quer entrar aqui a gente não ter combinado. Repete. Mariela. A Mariela, que eu sempre chamo de Mirella e eu aprendi a chamar de Mi, porque eu nunca consigo falar o nome dela. Chama de Mari. Eu falo Mari, mas eu quero falar o nome dela, Mariela. Acertei? Linda, maravilhosa. Gente, a gente já está encerrando, né? Eu agradeço muito mesmo, do fundo do meu coração, por vocês estarem aqui. Eu acredito muito que cada uma de vocês que está aqui são pessoas que têm vontade de estar melhor, né? De trazer algo melhor para esse plano que a gente vive. E com certeza a gente está aí. Semana que vem a gente tem a Carol, que vai falar sobre... A Carol, ela fez uma formação com a Louise Reis, que ela vai falar sobre o amor, né? Então, se vocês puderem participar, estarem com aqui certeza. Também, ela vai falar disso. E a gente tem aí na sequência a Luciana, que vai falar um pouco mais sobre o Ho'oponopono para a gente, como que o Ho'oponopono fez diferença na vida dela, para quem ainda não conhece muito o Ho'oponopono. E no último encontro de março, a gente tem a Carla. A Carla, ela toca músicas com cunho lindamente. xamânico. Ela tem uma voz maravilhosa e ela vai trazer essa coisa também da música e da espiritualidade para a gente, né? A gente está querendo trazer muito essa coisa de a gente poder se olhar enquanto ser humano, de poder estar melhor, de poder se curar, né? Hoje de manhã eu recebi um bom dia do meu filho e eu fiquei pensando sobre o que ele me trouxe. Ele escreveu assim, ele mostrou um painel, depois eu vou botar ali para vocês olharem lá no grupo. Ele escreveu assim: odeio ter que me tratar ou me curar por causa dos erros dos outros. Vocês entenderam? Tipo assim, eu tô bem, o problema é quem tá atrás, né? E aí eu fiquei pensando, né? Graças a Deus eu tô bem tratada e bem curada, porque senão eu ia pegar isso para mim e ia dizer: nossa, fui eu que não fiz direito, fui eu que não. Tô bem, esse problema é dele, sabe? Deixa ele resolver. Nem respondi, deixei ele no vácuo, sabe? Ótimo. Jéssica, brigadão. Deixa o teu arroba aí para as pessoas. Escreve ali para nós no chat o teu Instagram. Para as meninas poderem... @NutriGeDartora. Ó, botei... Lá no post que a gente fez também tá, né? Então, quem quiser seguir a Jéssica também, quem quiser consultar, elas consultam online também, né? E futuramente a gente vai falar um pouquinho mais ainda, né? Vou trazer a Jéssica aqui para a gente falar dos registros acásticos também, que tem aí muita gente que ainda não conhece esse nosso trabalho, né? E eu também sou muito grata, Jéssica, a você, que sempre que você está super lotada, você indica para mim, né? Eu sou muito grata. Sim, eu nem estou atendendo muito mais registro no momento, né? E aí ela manda, olha o que é a generosidade, né? E é isso que eu sempre quero ali no nosso grupo Amor que Cura, que a gente possa ter isso. Se eu conheço alguém que trabalha com isso, eu vou indicar aquela pessoa que está no meu grupo, que faz parte do meu clã, do que alguém que é lá de outro clã, que não faz parte do meu, né? É o network que a gente chama, né? E a gente se conhece, já conhece o trabalho uma da outra também, né, Cláudia? Então... É bem isso. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Obrigada, Jéssica. Obrigada mesmo. Beijo. Eu tenho que terminar porque não tem nem luz nesse apartamento aqui. Eu estou no escuro. Eu tenho que ir para minha casinha. No escuro, suada, fedorenta. Vocês nunca me viram fazer live assim, ó, de short, de toalhinha me secando porque não tem ar.
Essa live tá É muito doida. intimidade, tá tudo certo. Um beijo grande. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, mesmo. Cláudia. Obrigada, Jéssica. Então, Beijo, menina. muito amor e luz para vocês, viu? Um beijão. Beijo. Obrigada, Tchau. Jéssica. Beijo. Tchau. Beijo, Mari. Tchau, gente. Cheguei atrasada, mas vim dar um oizinho. Beijo. Beijo.